Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos aqui com vocês, por vocês. Eu me chamo Adriana Maria, este é o meu sinal. Vou me autodescrever. Eu estou vestindo blusa azul, calça preta, tenho estatura baixa, tenho cor parda, uso óculos, cabelo do tamanho médio, e tenho o privilégio de nunca estar sozinha. Pois é, viver sozinho é tão ruim, não é mesmo? Então, estamos sempre rodeados de pessoas maravilhosas. E aí precisamos, não é? Estar cada dia percebendo essas peculiaridades de cada uma delas, não é? Então, valorize aí quem está do seu lado, quem acordou aí do seu lado, não é? Quem está caminhando do seu lado, quem está sentado do seu lado, sentada, não é? Do seu lado. E eu tenho o privilégio de dividir essa aula também com Jéssica, a nossa intérprete, que torna a nossa aula ainda mais acessível. E também eu tenho comigo a professora Viviane Santos, que estará aqui no chat, já está no chat, fazendo essa comunicação, essa interação maravilhosa. E aí, como sempre falo para vocês, nós temos três formas, né, de acessar essa aula, que é pela TV, ao vivo, pelo aplicativo Educa Recife, não é? Que vocês podem aí estar se conectando. Você aponta a tela do seu celular para a câmera do seu celular, né, para os QR Codes que aparecem aí na tela da sua TV, e aí você se conecta para conversar com a professora Viviane, e também pelo canal de YouTube, não é? Você assiste, por esta opção, você assiste a aula, finais de semana, à noite, à tarde, quantas vezes vocês quiserem. Mas eu gostaria de também lembrar que essas aulas são reprisadas no horário da tarde, ok? Então, professora Vivi, dá o seu alô aí para essa turma Olá, maravilhosa. olá, sexto ano, como é que vocês estão? Já estou aqui conectada e pronta para receber seus comentários, suas dúvidas, o que vocês tiverem para mandar para a gente aqui, tá certo? Então, faz o caminho que a professora Adriana acabou de explicar para vocês, para se conectar no chat e conversar com a gente. Isso mesmo, sexto ano. Então, a nossa aula de hoje, não é? O tema desta aula é sinonímia e antonímia. Um conteúdo gostoso, não é? Usado no nosso dia a dia. E vamos aprender, reaprender, não é? De repente aí alguns detalhes que você ainda não aprendeu, de repente você não viu esse conteúdo, não é? Não foi dado ainda, e aí você vai estar aprendendo, tá? Nesse processo de aprendizado é importante preparar a nossa mente, não é? Acolham com carinho essa aula, porque eu fiz essa colocação, sempre faço no início da aula. Porque tudo aquilo que acolhemos com carinho, mesmo não, às vezes nós não gostamos de um determinado conteúdo, de uma determinada disciplina, e aí dizemos, olha, se eu pudesse nem assistir essa aula, se eu pudesse eu não teria essa disciplina. Não é? É assim, eu sei. Sabe por quê? Porque eu também sou estudante igual vocês. Continuo, sou educadora, continuo sendo estudante, serei para sempre. Então, muitas vezes, nós precisamos acolher com carinho e guardar, não é, a nossa aula, não é, do dia, lá naquele espaçozinho, não é, na nossa mente, na nossa memória, não é? É preciso, não é, gerar esse acolhimento, não é? Não só naquilo que amamos, mas naquilo também que não amamos tanto, mas precisamos, não é, gente? Então vamos pensar assim, e aí a vida se torna mais leve, não é? Vamos tirar esse peso, eliminar algumas palavras que não cooperam, não é? Para o nosso bem, para o nosso estado emocional, não é? Existem algumas palavras que é bom eliminar, não é? Da nossa fala, do nosso texto, não é? E a gente organiza outro texto que vai nos fazer bem e a gente passa a vivenciar esse texto que a gente está falando, né, diariamente, não é? Isso é ajustes. Então vamos lá. Então o objetivo da nossa aula, como sempre, não é? Nós temos um objetivo, um foco, não é? É compreender e usar os diferentes registros da língua em decorrência das diferentes situações comunicativas.
observando a adequação linguística. Então, para observar, nós precisamos, né, observar essas adequações. Nós vamos revisando aí alguns conceitos, né? Conceito, professor, em sala de aula é importante sim, não é? A gente conceituar algo. O que é que eu estou estudando? O que é que este tema contempla? Então, a semântica é uma das partes, não é? Importante, porque estuda o sentido, não é? Então, vamos lá ver semântica. É a parte da gramática que estuda os aspectos relacionados ao sentido de palavras e enunciados. Então, não adianta apenas você identificar, não é? A palavra, esta palavra é um substantivo, ela está colocada aqui por quê? Qual o sentido desta palavra? Tem palavras que são substantivos e que, dependendo de como a frase é construída, ela se torna um verbo, ela muda de classe gramatical. E aí, como é que você identifica isso? Percebendo, estudando, não é? Esse sentido da palavra que está dentro, não é, dessa parte, não é, da gramática, que é a semântica. Então, vocês sabiam que os sinônimos e os antônimos têm a ver com a carga semântica, ou seja, com o peso, a força positiva ou negativa dos sentidos das palavras? Pois é, pessoal. Então, os sinônimos e antônimos, eles representam isso, né? Esse peso, essa força que pode ser positiva ou negativa no sentido das palavras. Sinônimos, não é? Aprendemos no decorrer do ensino fundamental que são aquelas palavras que têm o mesmo significado. Já os antônimos, não é? O antônimo da palavra é aquela palavra que está lá fazendo oposição, não é? E a gente sempre usa aquele exemplo, não é? Aquela brincadeira, vocês lembram? Morto, vivo, vivo, morto, não é? Morto, morto, é quando a gente falava assim, aí morto, morto 2 vezes, aí a gente errava na brincadeira. Então, pois é, antônimo é isso aí, não é? O oposto da palavra. Vamos seguindo. Enquanto a sinonímia trata das palavras com sentidos iguais ou aproximados, não é? Sinônimos que eu estava falando antes de falar dos antônimos. Só que existem sinônimos que não são iguais, né? Palavras sinônimas, né? Palavras que estão inseridas nessa sinonímia, que não têm a mesma grafia, né? Mas têm sentidos iguais, né? Mas não tem, a gente vai ver toda essa parte, não é? Dentro da sinonímia. Então, veja aí um exemplo. Cômico, engraçado. Pois é, vejam, 2 palavras distintas, mas têm o mesmo significado, né? Quando alguém diz assim, mas você é muito cômico, não é? É cômico, está dizendo assim, você é muito engraçado, não é? Então tem o mesmo significado, mas são palavras com grafias diferentes. Já a antonímia, não é? Trata de palavras com sentidos opostos, não é? Esses são os antônimos. Em ambos os casos, no entanto, as palavras possuem grafias diferentes uma das outras, não é? Então, nós temos aí quente, frio, não é? Como usei o exemplo antes, morto-vivo, não é? São palavras com grafias diferentes, não é? No antônimo também existe isso, quente e frio, não é? Frio, quente, não é? Pense aí, tá cedo, né? Tá frio aí, melhor o café do que o sorvete, mas quando o sol esquenta, como é gostoso tomar um sorvete. Então, 2 momentos diferentes. No momento do café da manhã, né, acordando, vale aí um café, não é? Ou até no meio da tarde se está frio, mas aí quando o sol pega, não é? Como é bom depois do almoço aquele sorvete. Eu sei que vocês gostam, porque eu gosto. Vamos prosseguir com o nosso estudo sobre as relações semânticas entre outras palavras. No estudo da homonímia, encontramos palavras homófonas
e homógrafas e perfeitas, não é? E aí, minha gente, nós temos palavras, não é, dentro da homonímia que são homófonas e homógrafas. Parece, não é, quase, né, quase iguais, mas há uma diferença, não é, nessa escrita, nessa pronúncia. A pronúncia pode ser até igual, mas a escrita é diferente, não é? Tá certo isso? Não. A escrita pode ser até igual, mas o significado é diferente, não é? Então, vamos ver. Nós temos homófonos, não é? Nós temos aqui o significado da palavra homo, não é? Mais fono, não é? Então, é o som, não é? O som da palavra fono tem a ver com o som, não é? Então, o nosso aparelho fonológico, não é? Que compõe, né, toda a nossa voz, né? Então, nós só conseguimos falar, não é? Porque nós estamos com totais condições, né, física para falar, não é? Então, esse aparelho fonológico funciona. Então, tem a ver com som, não é? Igual som, são palavras com significados diferentes, mas com pronúncia idêntica. Então, existem palavras, não é? Que tem o significado diferente, mas a pronúncia ela é idêntica. Então, a caçada aos animais não é mais permitida, uma vez que foi caçada a lei que permitia. Olha, vê só, caçada com cedilha e caçada com duplo S. Quando você fala, não é? Esse som que você pronuncia, quando você pronuncia essa palavra, é o mesmo som, não é mesmo? Vamos pronunciar caçada. Não é? Quando você fala, você consegue identificar alguma diferença aí? Não existe nenhuma diferença aí quando você pronuncia a palavra caçada. Mas quando você escreve a caçada aos animais não é mais permitida, você percebe que essa palavra aí, né, caçada com cedilha, ela se origina da palavra caça, não é? Então, caça, aí vem na sua mente caça, caçador, não é? Então, tem a ver com a caça, não é? A caça aos animais, né? A caçada aos animais. Mas aí, quando você diz assim, uma vez que foi caçada, não é? A lei que permitia. Então, aí você pensa, aí a sua mente já traz outras situações, que é cassação das leis que permitia, não é? A caçada aos animais, não é? Silvestres, não é? Então, é bem interessante a gente parar e perceber aqui o sentido das palavras, não é? Caçada com cedilha está falando da caça aos animais, não é? Caçada com duplo S tem o mesmo som, mas está se referindo à cassação de leis, não é? Então, a lei que foi instituída, não é? Que não permite mais que isso aconteça, não é? Que essa atitude continue ocorrendo no nosso país. É bom prestar bastante atenção quando a gente vai escrever palavras homófonas, porque a gente não tem uma diferenciação do som. Ele vai estar apenas na diferenciação gráfica. Ou seja, se você vai escrever caçada com esse sentido de uma lei que foi caçada, né, que não existe mais, e escrever com cedilha, você vai estar alterando o sentido da palavra. Então, ele pode não fazer sentido dentro daquele contexto. Então, a atenção com as palavras homófonas tem que estar na grafia, porque é ela que vai te dar o sentido completo da frase. Isso mesmo. Então, vamos seguindo. Então, agora, homo mais grafos, não é? Significa o quê? Grafia igual, não é? São palavras com significados diferentes, mas com grafia idêntica, não é? Mesmas letras. Então, tivemos aqui, não é? Neste exemplo, nós tivemos aí a presença do cedilha e do duplo S, não é? Estão aí cedilha e duplo S. Então, grafia diferente, não é? Já que, pessoal,
nós temos a grafia igual, as mesmas letras com significados diferentes, tá? Então, veja só, o exemplo aqui, apoio, não é? Suporte. Lembra de um exemplo que eu falei, não é? Quando alguém diz assim, não é? Fala sem pensar, né? Ah, eu não suporto fulano, né? Como diz assim, eu não gosto de estar perto dessa pessoa, das suas atitudes, eu não suporto, não é? Então, tem um sentido assim que suportar é apoiar, não é? Então, de certa forma, essa pessoa está dizendo assim, eu não apoio fulano, né? Ele não conta comigo, ela não conta comigo, né? Tem esse sentido também, mas apoio, não é? A palavra apoio aí significa suporte. E apoio, não é? Quando eu falo assim, eu apoio, não é? Então, é verbo, não é? O verbo apoiar, não é? Então, vocês percebem que a grafia é a mesma, não é? A mesma escrita, a palavra é escrita com as mesmas letras, mas tem aí, não é? O sentido diferente. Então, essas são as palavras homógrafas. E as palavras homógrafas, professor, ao contrário das homófonas, terão uma diferenciação no som. Então, por exemplo, o apoio de mesa é bom. Então, é um substantivo, né? O apoio da mesa é bom. E o O é fechado. Eu apoio a sua atitude. Isso é um verbo. E aí há uma diferenciação de som aí quando eu escrevo o substantivo e quando eu escrevo o verbo. Aí essa diferenciação se dará ou pelo contexto da frase, caso você não perceba o som, ou se dará pela reprodução fonológica. E aí vocês percebem que a mesma palavra, como falei anteriormente, ela muda de classe gramatical, não é? Isso. Apoio é substantivo, apoio, mesmo tendo as mesmas letras, é verbo. Então, pessoal, vocês percebem essa diferença que ocorre e que nós precisamos identificar o sentido da palavra, não é? Porque ela está colocada ali. Como ela foi colocada ali, ela é substantivo ou ela é verbo? Mesmo tendo a mesma grafia. Então, os perfeitos, como diz o nome, é quando há combinação de ambas, não é? Pronúncia e grafia, não é? Então, os homógrafos perfeitos, eles têm essa combinação, não é? Pronúncia e grafia iguais, mas com significados diferentes. Então, vejam só aí, não é? Caminho, não é? Itinerário, não é? E já quando eu digo assim, eu caminho todas as manhãs, o verbo é a mesma palavra, não é? Eu caminho todas as manhãs. Então, é o verbo caminhar. Então, primeiro exemplo aí, caminho, aí é um substantivo. E a segunda palavra aí com as mesmas letras é verbo, não é? Duas classes gramaticais totalmente diferentes. Homófonos, não é? Pronúncias idênticas, homógrafos, grafia idêntica, não é? Perfeitos, pronúncia e grafia iguais. Então, vamos repetir novamente. Homófonos são aquelas palavras que têm pronúncia idêntica. Já homógrafos são grafia idêntica, não é? E perfeitos são aqueles que têm pronúncia e grafia iguais. Nos perfeitos é que a atenção tem que ser ainda mais redobrada, porque ela vai ter a mesma grafia, ela vai ter o mesmo som. O que é que vai me dizer o que é cada um? O contexto. Então, eu caminho pelo caminho. Se eu falar isso, eu estou usando as duas palavras que são perfeitas, né? São idênticas, mas pela construção da frase, se eu sei que o que vem depois do eu, depois do pronome é um verbo, então eu consigo organizar já a minha frase. Eu já sei que a segunda palavrinha é um verbo. E, ou seja, ao final da frase está o meu objeto, ou seja, o caminho substantivo. Sim. Então, vamos lá, não é? Nesse exemplo citado, né? Eu caminho naquele caminho, né? Eu caminho verbo primeiro, substantivo depois. Então, vamos lá. Outro exemplo aí, não é? De homófonos, não é? Caçar, perseguir a caça. E caçar, anular ou revogar, não é? Uma lei. Então, nós temos aí dois verbos, não é?
escritos com a escrita diferente, não é? Então, nós temos este exemplo aqui também, não é? Cela, não é? Que é aposento, não é? De prisioneiros. E cela, que é arreio de cavalo. Vocês percebem que quando são falados, não é? A palavra, o som é o mesmo, não é? O nosso aparelho fonológico, né, é falado no mesmo som. Cela, cela. Não é? Quando eu falo assim, aquela pessoa ficou na cela, não é? Eu estou falando da cela com C, não é? Quando eu falo, eu andei em um cavalo sem sela, eu estou falando da cela com S, não é? Então, o mesmo som, mas a escrita diferente. Censo com C e censo com S, não é? Censo com C está falando do recenseamento, não é? Que está até sendo feito no momento, não é? Então, são aquelas pessoas, aqueles profissionais que passam na casa, não é? Fazendo toda aquela pesquisa. E aí, isso aí se chama censo com C, censo com S, não é? É juízo, não é? Quando alguém diz assim, tenha bom senso, não é? Juízo, tem a ver com juízo, percepção, não é? Você perceber. Então, senso com C, recenseamento. Senso com S, juízo, percepção. Então, da mesma forma, também são vários os exemplos de homógrafos. Então, nós temos diferentes exemplos. Na seguinte frase, verificamos que o verbo poder, não é? Se apresenta tanto no passado como no presente, com grafia igual, mas com som diferente. Então, percebam aí. Ontem, João pôde estudar bastante. No entanto, hoje não pode mais. Vocês percebem que mudou a grafia, também mudou o som, né? Vocês percebem aí, João pôde estudar, é o verbo poder, não é? Então, pôde estudar bastante. Esse pôde aí tem acento circunflexo, não é? E na outra frase, né? Nós temos aí, no entanto, hoje não pode mais. Então, pôde, passado, não é? Pode, presente. Então, vocês percebem que os tempos verbais aí mudaram e aí a escrita é diferente. Então, o acento circunflexo, pôde, é, aliás, o acento diferencial, não é? Neste exemplo agora, não é, que nós vamos ver, Maria casa com João em cerimônia simples, realizada em sua casa. Veja a palavra casa aí, né? Maria casa com João. Dá para identificar que essa palavra casa aí é o verbo casar, não é? Ela casa com João, não é? Em cerimônia simples, em sua casa. Então, vocês percebem aí a palavra casa tem as mesmas letras, não é? Até o mesmo som. Mas uma palavra é verbo, a outra é substantivo, como os exemplos que já usamos. Então, os exemplos de homônimos que temos, né? Homônimos perfeitos. Temos casa, não é? Verbo casar, casa, moradia, cedo, não é? Quando eu digo assim, eu cedo o meu lugar para o idoso no ônibus, não é? É o verbo ceder, não é? Cedo, advérbio de tempo. Hoje acordei cedo. Vocês percebem que a escrita, não é? A grafia dessas duas palavras são a mesma, não é? Mas o significado é diferente, não é? Mas são homônimos perfeitos, né? Então, uma é verbo, a outra é substantivo. Hora de praticar, minha gente. Não podia deixar de trazer uma atividadezinha para vocês, né? Uma atividade que fica aí para vocês. Então, a gente está sempre levando para o diminutivo, né? Eu chamo Cleitinho, atividadezinha. Nós vamos falar atividade. Cleito Júnior. É isso aí. Então, hora de praticar. No ditado,
popular, quem casa quer casa, os termos sublinhados são classificados como parônimos, sinônimos, antônimos, homônimos ou polissêmicos. Todos esses estão dentro, não é? Do conteúdo antonímia e sinonímia, diante do que vimos no exemplo aqui anterior, não é? Quando usamos Maria casa com João em cerimônia simples, realizada em sua casa. E aí? Vocês lembram que eu falei dos homônimos perfeitos, não é? Eles têm grafia igual e significado diferente, não é? Nesses homônimos perfeitos, a mesma palavra com a mesma grafia, ela muda de classe gramatical. Uma é substantivo, a outra é verbo. Então, vamos lá para a nossa atividade e ver isso aí? Então, no ditado popular, quem casa quer casa, a palavra casa aí, não é? Uma palavra é verbo, a outra é substantivo. Os termos sublinhados são classificados como parônimos, sinônimos, antônimos, homônimos ou são polissêmicos? E aí, minha gente, dentro da aula de hoje, dentro de todas as explicações que demos, o que vocês acham? Vamos ver agora? Homônimos, não é? Homônimos são palavras com a mesma grafia, com significados diferentes, não é? Elas mudam também de classe gramatical. Uma é verbo, a outra é substantivo. Por hoje, não é? Eu deixo essa outra atividade, pesquise outras palavras homônimas perfeitas, converse com a sua professora sobre este conteúdo, que é gostoso de se estudar. Mas a nossa aula chegou ao fim, professora Vivi. Vamos embora porque tem outra dupla chegando. Vamos embora, que a dupla já está ali esperando. Minha gente, foi uma alegria ficar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijo, pessoal. Até a próxima aula.